Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Queremos dar as boas-vindas a todos que aqui estão, aos irmãos encarnados, aos irmãos desencarnados. As boas-vindas também àqueles irmãos que estão nas suas casas, através do Facebook. Que todos possam se sentir com a frequência, com a energia desta casa. Antes de começarmos, nós queremos ler um trecho do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel para Chico Xavier. E o nome deste capítulo é Não Basta Ver. E logo viu, e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Está em Lucas 18:43. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo o discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura o Mestre diante da multidão. Em seguida vem a cura. Depois ele acompanha Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo que ali se encontrava, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva, a cura, desça até eles, mas sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus, e então acontece a cura incompleta da cegueira que os obscurece antes do primeiro contato com a fé. A terra está repleta dos que creem e dos que descreem, dos que estudam e não aprendem, dos que esperam e se desesperam, dos que ensinam, mas não sabem, dos que confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com o Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Meus irmãos, eu os convido a fechar os olhos, para que nós possamos então orar a Jesus e pedir que esse nosso Divino Mestre, com a sua luz, possa intuir então a palestrante dessa noite, a irmã Cláudia, que Ele possa, junto com a voz dela, enviar o seu amor a todos que aqui estão. Queremos pedir à Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus, para que acolha em seu coração, em seu colo, todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, pois ela é a Mãe Suprema. E queremos pedir
aos irmãos luzeiros desta casa espírita, que abençoem a todos, que amparem a todos, para que nós possamos ter hoje um momento de estudo, de aprendizagem, e que nós possamos, em aprender, melhorar-nos, seguir os ensinamentos de Jesus. Muito obrigado, e que assim seja. Então hoje temos a Cláudia, do Grupo Espírita Allan Kardec. Boa noite a todos. Mais uma vez, a minha gratidão pela oportunidade de estar aqui, de trabalhar, de conversar um pouquinho, para tantas reflexões importantes que a doutrina espírita nos proporciona. E a reflexão escolhida para hoje é resignação e um convite para que a gente possa atravessar o nosso deserto interior. E por que esse tema? Porque é fato que aqui no mundo todos nós sofremos, em algum grau, de forma diferente, de modos distintos. Alguns sofrem por padecimentos físicos, doenças físicas, nascem com alguma limitação física ou cognitiva, passam por enfermidades. Outras pessoas padecem de sofrimento social, passam pelas dificuldades da pobreza, a dificuldade do acesso à saúde, do acesso à educação de qualidade. Também temos os sofrimentos de ordem psíquica, psicológica, emocional, psiquiátrica. Quantas pessoas padecem, e nos últimos anos se evidencia cada vez mais a dificuldade em torno dos quadros pertinentes à depressão, à ansiedade, às esquizofrenias, os transtornos bipolares e todos os sofrimentos dessa ordem que causam muita dificuldade. A doutrina espírita, ela nos propõe sempre que ou nós entendemos o porquê do nosso sofrimento, ou a gente acaba se revoltando. Quantas vezes nós estamos passando por dificuldades na nossa vida familiar, seja um revés financeiro, seja uma injustiça, seja uma dificuldade de ordem de saúde, uma perda de um ente querido. E quantas vezes a gente se questiona, mas por que comigo? E essa revolta faz com que nós nos distanciemos da verdadeira compreensão do porquê nós sofremos. E o motivo do nosso sofrimento, dentre tantas possibilidades, o principal deles é a escolha ou a condição nos imposta do planeta em que habitamos. A primeira condição é o planeta de provas e expiações que nós ainda transitamos. Estamos em uma iminente transição planetária, mas ainda assim o mal aqui predomina. Embora tenhamos o ensejo do bem, o mal ainda predomina em nós. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos proporciona a Terra, esse planeta bendito, como uma escola regeneradora que nos gera a oportunidade permanente de aprendermos aqui, de nos reabilitarmos, de crescermos e evoluirmos com tanto auxílio que recebemos. Quando a gente pensa na dor, a gente às vezes também se compara, até mesmo com os animais, mas por quê? O homem, ele tem os seus débitos que, se não forem de origem desta existência, podem ser de origem anterior. É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Causas atuais e anteriores das aflições.
Quando a nossa causa de sofrimento não se dá pelas nossas más escolhas desta existência atual, elas possivelmente advêm de uma causa anterior. Muito bem. Então nós já podemos entender porque muitos dos nossos sofrimentos nós não entendemos a origem deles. Porque nós temos uma visão bastante condicionada e limitada ao tempo imediato do nosso sofrimento. Se eu estou com uma dor de cabeça, eu logo vou buscar um analgésico. Mas às vezes a minha dor de cabeça não é simplesmente fisiológica. A consequência dela é fisiológica. Acontece aqui, na matéria. Mas a minha dor de cabeça é de alguma preocupação que eu venho carregando e eu não estou olhando para ela ou não estou conseguindo resolvê-la. E nós queremos a resposta imediata. Por isso que a gente sempre pergunta: o que foi que eu fiz para Deus? Eu sou uma pessoa tão boa. Quando a resposta não está aqui, pode estar num tempo anterior, que não nos pertence a nível de memória consciente, mas é um forte indicativo desta oportunidade que temos para resgatar os nossos débitos. Para que a gente continue esta reflexão, se faz necessária o entendimento da definição de resignação. O que significa resignação? Então vamos lá. Tornar-se animoso no sofrimento, paciência diante da ingratidão, da adversidade e do infortúnio. Em momento algum, essa definição nos leva à ideia de acomodação. A resignação não é nós nos acomodarmos diante do sofrimento. Muito pelo contrário. À medida em que nós padecemos de alguma dificuldade, imaginemos que seja de ordem física, nós devemos sim buscar a nossa cura. Nós devemos sim buscar os recursos para prevenir uma doença, ou prevenir estágios de doença. Nós devemos sim buscar os recursos espirituais para que o nosso espírito encontre a serenidade. Nós devemos sim buscar resolver o nosso problema imediato com um recurso que está à nossa mão. Se temos um problema de ordem financeira, precisamos resolver esse problema na ordem financeira, na reorganização administrativa das nossas finanças. Não adianta deixar para que Deus resolva. Ele amparará a cada um de nós em todas as dificuldades. Mas quem precisa sentar, pegar o lápis, a calculadora e recalcular a reprogramação financeira naquele momento, sou eu, é você. Quem precisa levantar e fazer um exercício físico para cuidar da sua saúde física é cada um de nós. Então, fazer a nossa parte. Isso é o oposto à acomodação. A resignação é este ato de nós aceitarmos o sofrimento no sentido íntimo daquilo que não pode ser modificado. É escolher a forma como iremos caminhar pela vida sem nos perdermos e também sem cruzar os braços diante da nossa parte, da parte que nos cabe. Se nós não vivêssemos cultivando a resignação, nós estaríamos em constante desespero. Porque a resignação nos dá este sentimento de paz interior diante de uma luta que a gente sabe que a gente fez o que podia fazer. Agora é aguardar o resultado. É esta calma interior, esta tranquilidade, sem murmurar, sem nos revoltarmos diante daquilo que nos acontece. A gente não tem condições de determinar, de perceber, de identificar de quantas coisas Deus nos livra no nosso dia a dia através de pequenos infortúnios diários. É o carro que não ligou, é um acidente lá no trânsito que atrasou a minha chegada, a minha ida a tal lugar.
é alguma coisa, uma viagem que não deu certo e eu queria muito ter ido. A gente não tem ideia de como a providência divina arquiteta, remodela e reposiciona as situações para nossa própria proteção. Então dizer que Deus fará tudo, Ele faz a parte dele, mas precisa que nós também façamos a nossa, sem a revolta, quando algo não acontece do jeito que eu quero. Porque Ele vai fazer aquilo que é importante e necessário para nós, mas nem sempre esta vontade é condizente com a nossa. Porque nós temos uma visão limitada da perspectiva futura. A Ele pertence a visão ampla do que nós precisamos para evoluir. Raul Teixeira, ele diz que quando a gente não entende o sofrimento, a gente sofre duas vezes. Em outra oportunidade eu mencionei esta fala aqui, porque para mim ela é muito importante. Toda vez que a gente não entende a nossa dor, parece que ela é muito maior. Quantos fardos a gente carrega sem entender o porquê está carregando? E às vezes o porquê que a gente quer entender é a exatidão dos fatos, sem a aceitação que nos propõe a resignação. No livro Ação e Reação, eu até trouxe ele aqui, fica como uma sugestão de leitura. Especialmente no capítulo 19, é um livro de Chico, pelo espírito de André Luiz. No capítulo 19, ele propõe uma reflexão sobre dor e sofrimento. Mas antes eu gostaria de trazer para vocês uma pequena distinção entre dor e sofrimento, porque vai facilitar muito o nosso entendimento daqui para frente acerca do que é dor e do que é sofrimento. A gente costuma confundir. Porque a dor, ela traz uma dimensão mais material, mais orgânica, mais física. Dor é aquilo que a gente sente no corpo. É aquilo que a gente sente e que pode ser tratado com remédio, com orientação médica, com tratamentos, né? Ela pode ser uma dor passageira, pode ser uma dor crônica. Penso que todo mundo em algum momento já tenha sentido dor. Nem que foi quando trombou com o dedinho do pé na quina da cama, né? Ô dorzinha. Então, esta dor, ela é importante? Sim. Ela é importante, diferente da dor dos animais. A dor no homem é para nos despertar moralmente. Nos animais, a dor serve para o despertar psíquico que favorecerá a evolução deles gradativamente e aos poucos. Mas imaginem que tem algumas pessoas que elas nascem com uma problemática a nível cerebral, que elas são incapazes de detectar dor. Aquela área do cérebro que lê a dor, ela não consegue exercer essa função. Então essas pessoas, quando elas se machucam, elas são um grande perigo para elas mesmas, porque elas podem sangrar até morrer sem perceber que aconteceu isso. Elas podem ter um apêndice estourado, né, rompido, não perceber que aconteceu isso e morrer de infecção. Então o centro da dor física, para nós é muito importante, porque indica que alguma coisa não vai bem no nosso corpo. Muito bem, e o sofrimento então? O sofrimento é o sentir emocional. Então, quando nós estamos com dor física, a gente pode ficar também com o sofrimento emocional daquela dor. A gente fica triste, a gente fica abatido quando a gente está com uma dor. Geralmente as pessoas ficam deprimidas com dor crônica. Existem pessoas, por exemplo, que têm uma condição de dor crônica que precisam fazer uso de medicação psiquiátrica, pois a depressão bate à porta, porque a dor faz com que haja um sofrimento emocional. Porque o sofrimento ele pode ser sentido aqui, né? A nível psíquico. Espiritualmente também. Então existem algumas dores físicas que não geram sofrimento. Elas ficam no campo da dor. E existem sofrimentos que não têm dor, que não tem nada a ver com o corpo físico. Tem a ver com os nossos sentimentos emocionais.
com aquilo que a gente sente no coração. Uma tristeza, uma perda, uma ruptura de relacionamento. Esses reveses que nos machucam emocionalmente, eles podem e devem ser chamados de sofrimento. Nesse capítulo 19, André Luiz nos propõe que a dor pode ser vista sob 3 aspectos. Nós temos a dor expiação, que é uma consequência, então, de uma existência anterior, de uma vida passada. Essa dor expiação, ela se refere aos nossos comportamentos de maldade, de vício, de assassinatos cometidos, de desenganos, de roubos, de deslealdades, entre tantas outras barbaridades que a gente possa ter cometido em outra existência. Então a gente já carrega essa dor expiação como uma necessidade do nosso espírito. É como se nós marcássemos o nosso perispírito com essa necessidade, porque ali eu lesei a energia perispirítica do meu perispírito e eu carrego isto como uma necessidade de regeneração. Então eu venho com alguma demanda física, psíquica, né? E aí a gente vai passando por essas circunstâncias e vai se melhorando. Então a expiação, ela nem sempre, aliás, a expiação ela sempre serve de prova, mas nem toda prova é uma expiação, que pode ser também uma prova solicitada para a nossa evolução. E cada caso sempre é um caso específico. Então a gente não pode dizer que fulano tem tal doença porque aconteceu isso. A gente não sabe. Então essas são ideias que a doutrina espírita nos propõe para a nossa reflexão, para o nosso entendimento da dor que carregamos, da condição em que nascemos, do lar em que nascemos, dos pais que nós escolhemos ter, da condição financeira, daquilo que a gente vivenciou até aquele momento na vida, algumas limitações físicas, emocionais. Então, tudo isso faz parte dessa dor expiação. E ela é marcada, então, de dentro para fora, como propõe André Luiz, no sentido de que nós carregamos ela espiritualmente conosco, ao longo das sucessivas reencarnações. Aí nós temos a segunda descrição trazida na obra, que é a dor evolução. A dor evolução, então, ela é de fora para dentro, né? Então, nesse caso, são as situações que vêm para nos testar, para nos fazer evoluir. O nosso próprio espírito, ele solicita algumas provas como forma de aprendizado. Não que nós tenhamos a superioridade moral dos espíritos superiores que solicitam certas provas grandiosas para a sua própria elevação e elevação dos seus irmãos. Nós talvez não estejamos nesse grau ainda, né? Mas são algumas outras provas para testar a nossa resiliência diante dessas situações que nos testam, como riqueza, pobreza, vida longa ou vida curta, ainda um filho rebelde, algumas traições nas nossas relações de amizade, de trabalho, de relacionamentos. Algumas situações assim, elas vêm para nos testar, para testar como nós vamos reagir diante de algumas situações. Então são dores de evolução que vêm também como não é exatamente como se Deus estivesse nos testando. Nós pedimos para sermos testados, porque isso nos fará evoluir. E certamente quem está conosco evolui junto. Às vezes é um pai difícil, uma mãe difícil, né? Uma situação traumática que aconteceu conosco. E lembrando sempre que tudo isso vem para estimular a nossa fé, a nossa capacidade de tolerância, a nossa capacidade de luta, de saber o quanto nós podemos nos levantar todas as vezes que a gente cai. Então esses são os testes. E o terceiro formato proposto por André Luiz é a dor auxílio.
Essa é uma dor no sentido de correção mesmo, né? É para que a gente possa aprender a valorizar algumas coisas, e é como se fossem, aqui está dizendo, né, mais voltada para o sentido corretivo, pois os nossos desequilíbrios são tantos que muitas vezes, para evitar a maior queda, precisamos ficar num leito de dor por anos. E essa dor não é necessariamente somente física. Aqui pode estar no sentido mais figurado, a gente pode ficar mais neutralizados em algumas situações, para que a gente não agrave ainda mais a nossa situação aqui na Terra. A nossa situação enquanto espírito. Às vezes uma pessoa ela iria cometer um ato de desespero em tirar a própria vida, por exemplo, e aí ela cai num adoecimento, ela fica por um tempo ali resguardada pela família, cercada de carinho, até ela se restaurar. Isso acontece muito com os vícios, com outras situações, que fazem com que a gente tenha essa oportunidade da dor auxílio. Então, a dor aqui é no sentido de dor mesmo, né? De físico. Então, o Haroldo Dutra Dias, ele fala que nesse caso, a gente não deveria jamais julgar, né? Porque, de novo, cada caso é um caso. Mas ele cita uma expressão que é bem interessante e nos põe para pensar. Ele diz assim, que no mundo tem muitas injustiças, muitas, mas que possivelmente não tem nenhum injustiçado. Porque em muitas situações a gente solicita. Então, se a gente for pensar nesse sentido, nos faz memorizar, relembrar, repensar muitas das vezes que a gente se queixa dentro das nossas próprias dificuldades do cotidiano. Aí tem uma proposta que a doutrina espírita nos faz com muita frequência. É um convite que ela nos faz para sofrer de modo feliz. Nós somos convidados a sermos felizes diante do sofrimento. Por quê? O que será que o sofrimento tem a nos dizer? Gente, o sofrimento, muitas vezes, e nisso eu falo sofrimento emocional, psíquico, que pode também ser consequência de uma dor. O sofrimento, de modo geral, ele costuma ser um marco divisor de águas na vida de muita gente. Sabe a ideia do fundo do poço? Quando a pessoa chega lá no fundo do poço, ela não tem mais para onde ir. A única alternativa que ela possui naquele momento é fazer a escolha de superação. Então, o sofrer, nesse caso, ele é um convite, né, para essa oportunidade de reflexão. E todo sofrimento nos deixa grandes e preciosas lições. Se nós conversarmos com algumas pessoas que sofreram diante de um quadro depressivo, por exemplo, e se dedicaram a buscar sua própria melhoria, sua própria evolução, e conseguiram superar esta dificuldade. E você perguntar para ela se valeu a pena, sem dúvida a resposta é sim. Porque em algum momento aquele sofrimento ensinou a ela lições tão preciosas que estados aparentes de felicidade não iriam proporcionar. Às vezes precisa esse mergulho profundo. Não que a gente deva se autoflagelar e buscar o sofrimento e os tormentos voluntários. Porque os tormentos voluntários, eles não têm utilidade. O que são os tormentos voluntários? É quando a gente busca o sofrimento sem um propósito de crescimento, nem nosso, nem do outro. Existem aquelas pessoas que elas são chamadas de hipocondríacas, né? Que elas estão sempre buscando uma doença, né? Sempre estão caçando uma situação para justificar uma doença. Isso é uma doença psíquica. É um sofrimento desta pessoa. Mas ela não tem um sofrimento real, físico, uma dor física real. É um sofrimento imaginado.
Então imaginem assim, é um tormento voluntário. Ou ainda, aquela pessoa que vive reclamando. Quantas vezes nós reclamamos e reclamamos e reclamamos de tudo? É a tal da história, para cada solução a pessoa consegue achar 2 problemas, ainda maiores. E essas dificuldades, elas se tornam cada vez maiores, cada vez empecilhos mais significativos e fazem com que a pessoa não consiga nem se resignar diante da dor, nem aprender com ela. Tem um livro de eu diria uma artista, porque ela não escreve com palavras, é Suzy Lee, é uma artista coreana. Ela escreve livros somente com desenhos, com pinturas, assim. Eu tenho 2 obras dela, o livro O Espelho e A Onda. E eu quero trazer o exemplo desse livro para vocês, porque a autora, ela começa esse livro com uma belíssima expressão de uma criança indo para a praia, né? Conhecer a praia. E aí ela toca na areia, ela fica deslumbrada com a onda. No começo ela tem um pouquinho de medo da onda do mar, né? E ela vai chegando mais pertinho, cada vez mais pertinho, e aí ela se esbalda brincando com a onda. Ela rola naquela água, brinca, mas de repente vem uma onda muito forte que derruba ela. E ela engolfa a água, cai no chão, toda descabelada. E a artista vai pintando, retratando essa obra. É lindo, belíssimo. E aí aquela menina fica toda estatelada lá no chão, toda molhada, triste, chateada. Mas aí ela começa a olhar ao redor, que a água recua. E ela vê que aquela onda mais forte trouxe um monte de conchinhas, estrelinhas do mar, um monte de presentes, pequenos presentes, que ela não tinha como ter antes, porque as ondas eram muito fraquinhas. Então essa onda maior que derrubou ela, trouxe esses presentes. E a partir desta página do livro, eu dando spoiler, né? A partir desta parte do livro, ela começa a perceber que tinha mais alguém aí cuidando dela, era a mãe dela. Era alguém que estava velando por ela ali. E até então a gente achava que ela estava sozinha no livro. E isso faz a gente pensar nos presentes que Deus nos dá em todo sofrimento. E que Ele está sempre ali, olhando por nós, assim como aquela mãezinha estava olhando pela filha ali na água. Então, toda a ideia de sofrimento, imediatamente na hora da dor, ela nos exaure, nos deixa tristes, aborrecidos, mas ela sempre nos deixa preciosas lições. Tem uma dificuldade que a gente sempre acaba tendo com relação a essa questão da resignação, que mexe muito com o nosso orgulho, que é a questão da obediência. Toda vez que a gente é convidado a ser mais obediente diante de uma situação difícil, desafiadora da vida, seja em qualquer coisa, porque se foi algo que eu não pude evitar, que você não pôde evitar, algo que você fez tudo o que você podia para resgatar aquela situação, para que o desfecho fosse diferente, para que aquela pessoa não fosse embora, para que aquela saúde não evoluísse para uma doença grave que daqui a pouco levasse aquela pessoa que você ama, ou ainda que não acontecesse aquele revés que aconteceu, seja financeiro, seja de trabalho, seja de qualquer ordem. Quando você percebe que você fez tudo, mas você não consegue compreender que nós precisamos nos colocar neste momento obedientes diante de Deus, porque a obediência faz com que a gente pense no nosso orgulho, né, de não obedecer. Quem tem filhos sabe que às vezes a criança ela resiste à obediência. Você pede para fazer uma coisa, ela faz outra, ou não faz, né? Ela desafia. Às vezes nós somos crianças diante do Criador, porque Ele nos desafia para irmos para um determinado caminho de consolação, de tranquilidade, frente àquilo que nos acontece, e aí a gente se revolta, a gente tem dificuldade de obedecer. Obedecer esse Pai maior, que Ele sabe o que é melhor para nós.
Às vezes a gente pede demais a Deus e pede coisas que a gente não teria condições de arcar. Trago novamente o exemplo de Tiago e Felipe, os filhos daquela mãe que foi rogar a Jesus, que são os 2 discípulos, para que Jesus colocasse esses 2 filhos ao seu lado no trono celeste para governar o mundo. E Jesus olhou para ela e disse: "Tu não sabe o que está pedindo." Às vezes a gente não sabe o que está pedindo. A gente pede algo que não é para nós ainda, ou que nos traria muito sofrimento posteriormente. A proposta da reencarnação trazida pela doutrina espírita, ela é tão maravilhosa que, se nós prestássemos mais atenção, a gente entenderia quem é que a gente foi, mais ou menos, a partir do teor das nossas provas atuais, da nossa vida atual, a partir daquilo que a gente tem como desafio, porque às vezes para algumas pessoas o desafio é a própria mente, a própria psique, para outros é a questão da saúde, para outros é a questão do trabalho, para outros é a virtude da tolerância, da paciência, da superação do medo. Para tantas dificuldades que temos aí alguns indícios daquilo que a gente já vivenciou e que hoje também se antepõe a nós como desafios. Só que aí, em algum momento no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se as nossas provas são permanentes, ou se a gente pode mudar. E é sempre dado a nós a chance da mudança. A chance da mudança, a oportunidade da mudança, ela é sempre lícita a todos nós. Se não for possível mudar a situação toda, trazer aquilo que a gente quer de volta, ou que a coisa seja da maneira como a gente quer que seja, que a gente possa mudar internamente, então, a nossa forma de olhar aquele problema, a nossa forma de ver aquela situação. E aí, não é transformar só a situação, é transformar a nós mesmos primeiro. Nós temos no livro A Vida Escreve, de Chico Xavier e Valdo Vieira, uma história que nos conta da benevolência divina diante de todo o sofrimento que para nós não é compreendido. Saturnino, ele era um trabalhador da casa espírita, um homem muito bom. Talvez vocês já conheçam essa história. Certa vez eu já contei ela aqui. Mas vale contar novamente porque é belíssima e nos traz muitas reflexões. Então ele era um trabalhador da casa espírita, um homem generoso, um homem disposto a ajudar, sempre engajado nas causas do bem, né? Desde tenra idade ele teve esse despertar do auxílio ao próximo. E certo dia no trabalho dele, ele sofreu um acidente de trabalho e ele perdeu um dedo, né? E a equipe, os colegas, todos ficaram muito compadecidos porque foi bem difícil para ele, era, né, uma situação bem complexa ali. E à noite os colegas estavam bem desconsolados e pensando, né, muitos nem verbalizavam, mas pensavam entre si, mas justamente ele, um homem tão bom, ter que passar por isso? Será que Deus realmente é justo? Porque olhe a pessoa boa que ele é e passar por essa situação. Naquela mesma noite, foi trazido numa sessão mediúnica daquela casa o seguinte relato. Em outra existência, Saturnino ele tinha alguns escravos. E um escravo desobediente teve, por ordem dele, o braço esmagado numa moenda de cana como corrigenda disciplinar. E aquele escravo, né, ele perdeu muito sangue, perdeu o braço e veio a desencarnar devido à hemorragia, à infecção, enfim. E quando Saturnino, naquela existência, anos depois, veio a desencarnar, a consciência dele gritava de arrependimento. E ele implorou
para a divindade que quando ele reencarnasse, ele também perdesse o seu melhor braço de trabalho, para que ele pudesse reparar o mal que ele proporcionou. Mas quando ele reencarna como Saturnino, ele tinha tão forte dentro dele a ideia de fazer o bem, tão forte, e trabalhou tanto, ele fez tão bem para tanta gente, que ao invés de perder o braço todo, ele perdeu apenas um dedo. E qual é esta lição que também está contida no Evangelho segundo o Espiritismo? Lá nos motivos de resignação. Que quando a gente deve 100, é como se nós tivéssemos uma promissória de dívida de R$100 para Deus. Mas se a gente souber trabalhar e se esforçar na nossa própria melhoria, Deus vai cobrar só R$1. Ele não cobra os 100. Porque Ele é misericordioso. Ele traz para nós essa redenção. Então, com resignação ao sofrimento, assim como Saturnino, nós também poderemos quitar as nossas dívidas, com resignação e esperança. E com resignação e esperança, nós precisamos olhar para os nossos problemas e para os nossos sofrimentos de alguns aspectos. Isso sugerido lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também nos motivos de resignação. A gente precisa olhar para os nossos problemas pensando sempre na vontade de Deus em primeiro lugar. A gente não tem, como a gente falou antes, dimensão daquilo que Deus tem reservado para nós. Então as coisas não vão acontecer, talvez, da maneira como a gente deseja, e sim como é necessário para o nosso progresso. No final acaba dando tudo certo, mas não como um roteiro igual da novela das 9. É diferente, é vida real. A gente passa a entender quando a gente se resigna à vontade de Deus diante daquilo que a gente não pode mudar. Nós somos consolados o tempo todo. Nós temos o nosso espírito protetor que sempre vela por nós, sempre nos intui. Espíritos familiares, espíritos amigos, amigos encarnados, anjos na carne, né? Que são às vezes nossa família, nossos amigos mais próximos, os nossos irmãos de fé. Então são sempre esse amparo e consolo que nós temos no nosso dia a dia. A vida futura, quando a gente pensa na vida futura, é tentar ver além daquilo que se mostra nessa encarnação. Entender que aqui é apenas um parênteses dentro da nossa trajetória inteira. Nós estamos em uma existência dentre tantas que já vivemos e com muitas pela frente ainda. Então, o que eu posso melhorar aqui? Que virtudes eu posso começar a resgatar aqui? Olhando para aquele homem ou aquela mulher, aquele ser que eu quero ser. Lá adiante. Ter a visão espiritual do problema. Quantas vezes nós temos um problema e a gente dá uma super dimensão para ele? Os nossos pensamentos nos enganam e isso é fruto da nossa ansiedade. A nossa ansiedade é um sofrimento psíquico do qual boa parte de nós, se não todos, padecemos, se não todos os momentos, mas em alguns deles. E às vezes o nosso padecimento, o nosso problema, ele nem é tão grande assim. Mas depende de onde a gente posiciona ele, ele fica intransponível. Eu costumo sempre usar o exemplo, até para que alguns pacientes compreendam, o exemplo do copo. Se eu pegar esse copo, ele é tão pequeno, mas se eu posicionar esse copo aqui, eu tenho minha visão completamente comprometida. Eu não consigo ver vocês direito, né? Eu vejo pelas laterais aqui, alguns escapes. Mas se eu pegar esse copo e eu colocar ele na posição correta, eu vejo a todos e eu vejo o copo, eu não estou ignorando ele.
Assim nós precisamos tratar dos nossos problemas, dar para esse problema o tamanho e a dimensão real que ele tem, sem aumentar ele. Tentar olhar para ele numa perspectiva mais espiritual. E por fim, o orai e vigiai, que é tão importante para todos nós, espíritas, não espíritas, que a gente possa vigiar as nossas ações e orar para termos esta sabedoria e sabermos lidar com as nossas dificuldades e os nossos sofrimentos. E o convite que Jesus nos faz sempre, a todo momento, é para que atravessemos os nossos desertos. O deserto, existem inúmeros no mundo. Os mais conhecidos, o do Atacama, o deserto do Saara, algumas regiões em Israel, né? A gente sabe que são regiões desérticas. Então, o deserto é um lugar árido. Nada cresce ali. É areia. Tem escassez de água. É muito calor durante o dia, um calor insuportável. À noite faz frio, tem tempestade de areia. De fato, não é um lugar agradável para a gente morar. Só que, às vezes, algumas situações da vida da gente, elas são como desertos. E todos nós estamos vivendo pelo menos um deserto, ou iremos viver, ou já vivemos em algum deserto. Alguns desertos que a gente precisa refletir. Às vezes a gente vive naquele deserto da moda, da futilidade, daquilo que é banal e passageiro. E eu não estou criticando a expressão da moda como simplesmente algo descartável. Não, não é isso. Ela tem também a sua importância e o seu significado. Mas vivermos em função disso, tornando isso o nosso ideal, trazendo para a nossa vida uma superficialidade extrema, sem nos aprofundarmos, é viver num deserto que é efêmero, que se desmancha, porque por detrás, às vezes, de uma aparência bem posta, às vezes nós temos expressões não bem trabalhadas, que não condizem com aquela beleza externa mostrada. Nós temos o deserto do corpo físico, que às vezes nos chama para reflexão, as dores físicas, os padecimentos, as nossas limitações cognitivas, limitações físicas, oriundas de nascença ou de algum acidente, ou ainda esses padecimentos todos a nível psíquico. São alguns desertos que nos desafiam, às vezes, por anos da nossa vida. E são desertos difíceis de se atravessar. Mas, quando a gente encara esse deserto com otimismo, quando a gente consegue encarar esse deserto olhando para aquilo de bom que a gente pode colher dele, também a gente cresce. O deserto da arrogância. Pensem quantas vezes a gente quer ter razão em tudo. A nossa palavra tem que ser a última. A gente não admite que o outro às vezes está certo, ou sequer se dá a oportunidade de ouvir o argumento do outro. Então essa arrogância que às vezes nós temos em relação a algumas pessoas, a gente acaba subestimando a capacidade de alguns. A arrogância daquele conhecimento que não serve, que no sentido de servir, né? De se colocar à disposição, é uma arrogância do conhecimento que não agrega, ele só serve como pedestal. Então que a gente cuide desse deserto, porque ele faz sofrer quem convive conosco e impede, às vezes, quando a gente vive essa postura, impede que a gente também evolua, porque só consegue evoluir quem consegue admitir que precisa crescer. E todo arrogante considera-se acima, ou seja, ele não precisa se melhorar. Aí temos o deserto promovido hoje pela rede social, pela internet, esse vazio das vidas ilusórias que a gente vê por aí, que são
às vezes motivo de tristeza, de comparação para muitos, porque você começa a comparar a sua vida com aquela vida. E aquela vida às vezes é irreal, não é verdadeira. É aquilo que é mostrado. Temos o deserto da fé, que também nos desafia muitas vezes, porque quantas vezes a gente duvida da existência de Deus? Quantas vezes a gente acredita que Deus me esqueceu? Diante desse meu sofrimento, só pode que Deus me esqueceu. Não tem outra explicação. Então, que a gente consiga olhar para essa conexão com Deus e construí-la. Porque Ele está sempre se conectando conosco, mas nós nem sempre nos conectamos com Ele. O deserto do coração, daquele coração que vive no vazio, que às vezes vive no egoísmo, que precisa aprender também, então, a gostar mais de si, que é o oposto do egoísmo, né? Uma pessoa que não se gosta, precisa aprender a gostar de si mesmo, que é um princípio básico, né? Gostar de si para depois gostar do outro. E lembrando sempre, né, que o deserto, ele não é um lugar de moradia, ele é um lugar de passagem. Ali nada se cria. Então, quando a gente pensar em deserto, que a gente pense que ele pode durar alguns dias, algumas horas, algumas semanas, talvez ele dure alguns meses na sua vida, talvez ele dure longos anos, e talvez ele dure esta existência inteira, esse deserto de dificuldades. Mas ele não é moradia, porque a gente pensa em moradia na perspectiva desta vida. Mas nós não moraremos sempre no deserto. Nós teremos sim a oportunidade de resgatar essas dificuldades e superá-las sempre. No Palácio da Justiça em Lyon, na França, tem uma estátua chamada O Peso. É uma estátua bastante curiosa. Se nós observarmos, o rosto do homem que carrega é o mesmo do homem que está sendo carregado. Então, significa que nós carregamos o nosso próprio peso. Nós somos o nosso próprio fardo. Por quê? Porque ninguém vai viver por nós. Nós precisamos aprender a evoluir nesse planeta que nos acolheu, nesse planeta que nos oportunizou tantas coisas. E por nós precisamos aprender a carregar o nosso próprio fardo com alegria. Como é que a gente carrega a nós mesmos se nós sentirmos que no nosso coração só tem coisas pesadas e difíceis? E ao mesmo tempo, a outra interpretação oposta é de que o homem também pode ser o seu próprio salvador. A gente também pode ser o protagonista, não só a vítima, né? A gente pode ser o protagonista da nossa própria história. Fazer escolhas diferentes diante das situações, daquilo que nos acontece. A gente pode sim herdar títulos, herdar bens, mas nós somos herdeiros de nós mesmos e salvadores de nós mesmos também. E por fim, no deserto da vida, existem muitas miragens. Não sei se vocês já ouviram falar do efeito Fata Morgana, que engana muitos viajores do deserto, muitos navegadores, que é aquele efeito do vapor, em contato com o calor do sol, que faz com que você tenha a impressão de que lá adiante existe uma miragem. E essa miragem é enganadora. Que a gente consiga desfazer essas miragens do nosso deserto interior, que são miragens que nos enganam numa proposta de desesperança, e possamos enxergar, ao invés de miragens, os milagres que a vida nos oferta. O tempo inteiro. No deserto de Israel, eles cultivam belas lavouras lá, e é deserto, através da cultura do gotejamento. A agricultura lá é desenvolvida assim. Então, pequenas mangueiras programadas para gotejar a cada X tempo algumas gotas d'água. E essas gotas, de gota em gota, elas são capazes de produzir verdadeiros milagres
na agricultura local. Que a gente não esqueça que a gente pode gotejar no nosso deserto, dia após dia, persistência, tolerância, amor, bondade, caridade, temperança, carinho, empatia, entre tantas outras virtudes, mas em especial no nosso deserto, que a gente possa gotejar continuamente resignação. Que a gente saiba ser resignado. Que nós saibamos ser bonzinhos diante das dificuldades que a vida nos coloca. Não é passivos, é bons. Este é o convite que a gente faz aqui na Casa Espírita, para que todos nós tenhamos essas pequenas gotas de alegria na nossa existência. Umas gotas que não podem ser gotejadas dia sim, vários dias não, elas precisam de continuidade. Então, essa continuidade também se dá através da nossa oração, da prática da fé, do bom pensamento e da esperança numa vida melhor, nesta ou na próxima. Muito obrigada. Muito obrigado, Cláudia, por essa reflexão, por esses ensinamentos que o Espírito propõe. Foi um privilégio ouvi-la hoje, como todas as vezes que tu vens aqui. Agora nós vamos para o segundo momento, meus irmãos, que é o momento do passe. Então, que todos nós possamos nos colocar confortavelmente em nossa cadeira, que a gente possa se concentrar. Nós vamos diminuir um pouco a luminosidade para que o passe possa fluir melhor. Pedir aos trabalhadores que se posicionem. Como oração para o passe, nós vamos ler uma mensagem do Espírito Lafayette para Maria Igne, no Centro Espiritualista Cristão, nossa casa de oração do Balneário Camboriú. Senhor, se sou sua flor em seu jardim de amor, eu peço agora, me salva e me leva em seus braços. Sobre montanhas, sobre águas e tormentas, sobre meu próprio ser. Elevanta-me, Senhor, para que a cor, a luz, a beleza de meu espírito e o próprio pensar sejam mais fortes que o medo de fracassar. Senhor, se sou sua flor em seu jardim de amor, eu peço agora, me salva e me leva em seus braços, que eu não tema a morte, nem as trevas, nem a sorte, pois eu sei que o Senhor é dono da luz, que irá iluminar a minha alma, a minha família e o meu lar. Que venham os ventos, que eu vença os ventos, que venha a tempestade e que eu vença a tempestade, que seus anjos me levem nos caminhos da verdade. Senhor, que venha a guerra e eu possa lutar, não com espadas a ferir, mas com a tua palavra a construir. Senhor, que suas promessas me salvem da cruz, que eu saiba os testes suportar, sem jamais duvidar. Senhor, que eu realmente sou a sua flor, em seu jardim de amor, eu peço agora,
me salva e me leva em seus braços, e deixa eu saber que eu sou uma árvore em sua floresta. Senhor, deixa eu saber que eu sou uma gota em seu mar, que eu sou um piscar em seu olhar, que eu sou sua flor em seu jardim de amor, que eu sou o amor em seu coração. E leva este poema como minha oração, pois eu confio em ti, Senhor. És minha flor em meu jardim de amor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Mãe Santíssima. Muito obrigado, irmãos luzeiros desta casa espírita, por tanto amparo, por tantas bênçãos, por tanto incentivo, por tanta luz. E que assim seja. Que os irmãos possam retornar às suas casas, levando esta paz que reina aqui. E na próxima quinta-feira teremos mais um momento de palestra. Muito obrigado.